Saudações a todos, eu sou Thaís Gomes e estamos aqui no podcast da Ordem dos Advogados de Moçambique e temos mais um episódio, mais uma edição, e nessa edição nós vamos falar de um tema em especial que é sobre a proposta de lei de proteção de dados que está neste momento em consulta pública e a Ordem dos Advogados também emitiu a sua opinião. Então teremos esta conversa com a doutora Rita Donato, que é advogada da Sali Caldeira, e também faz parte da Comissão de Legislação da Ordem dos Advogados de Moçambique. Então, por causa desta lei que vai ter um impacto enorme no ordenamento jurídico moçambicano, no movimento da proteção de dados, nós teremos essa conversa justamente com ela, porque também esteve envolvida nas propostas de alteração. Então, muito obrigada, doutora, por estar aqui conosco, por ter esta conversa conosco, e dou os minutos iniciais, não é, para poder se apresentar e também indicar notas iniciais antes de começarmos a nossa conversa. Obrigada, Thaís. Acho que já me apresentou o suficiente. De facto, a Comissão de Legislação fez esta revisão da Lei de Proteção de Dados, está em consulta pública no site do INTIC já há algum tempo, e é papel da Ordem dos Advogados estar atento às novas iniciativas legislativas, particularmente de grande importância, como esta da proteção de dados, que lida essencialmente com direitos fundamentais dos cidadãos e as suas liberdades e a forma como os seus dados vão ser tratados e a relação que vai haver, sendo aprovada a lei, que passa a haver uma relação nesta era digital de como o tratamento de dados pessoais vai passar a ser feito e a relação entre os cidadãos e o Estado. Numa altura de aceleração digital, esta lei vem a tempo já tardiamente, mas como Ordem dos Advogados é essencial o seu papel, não só na revisão para a verificação da constitucionalidade e da aplicabilidade das leis que são aprovadas ou que estão em propostas, mas também para garantir a defesa dos cidadãos, e também tem o seu próprio papel cívico e educacional que vai ser necessário, por tal da ordem vai ser necessário, na educação cívica e dos próprios cidadãos dos seus direitos. Muito obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso. E também, já entrando logo diretamente para a conversa, Rita, o que é que acha, em termos gerais, já indicou que realmente era uma lei necessária, né, e é uma proposta ainda, mas o que é que tem, então, qual é a opinião no geral que tem desta proposta até então? Então, em termos gerais, é um progresso que está a ser feito. Como eu tinha dito, está em falta uma lei de proteção de dados já há muitos anos, e isto tem vindo a ser debatido em público, que falta essa questão para assegurar direitos fundamentais. Passa a repetição, estando num momento de aceleração digital da forma que estamos a ver no nosso país, seja pela procura cada vez mais dos serviços online, seja pelas próprias formas como a coleta de dados pessoais é feita. Portanto, esta proposta já deveria ter vindo. A proposta, como está atualmente, apresenta um passo significativo. É uma proposta de lei que é positiva na sua generalidade, impõe deveres muito claros, impõe regras muito claras de proteção de dados, está alinhada com padrões internacionais, vê-se que se procurou esse alinhamento, nomeadamente com o protocolo da SADC sobre a cibersegurança e proteção de dados de que Moçambique ratificou já há alguns anos, e que, portanto, de facto, era importante implementar o que lá estava, mas também com o Regulamento Europeu sobre a Proteção de Dados, o conhecido como GDPR, que é dos regulamentos em termos de comércio internacional, de proteção de dados, dos mais importantes e de referência. Portanto, vê-se que esta proposta de lei foi inspirar-se nestes dois grandes instrumentos, o que é ótimo, mas ainda há aqui alguns riscos na proposta. Esta proposta precisa ainda de ser melhorada. Por exemplo, é preciso garantir
a independência da futura autoridade reguladora que se propõe nesta lei, que neste momento não está garantida num desenho que está a ser feito da proposta. É preciso clarificar ainda alguns procedimentos, como é que são tratados os dados, como é que o consentimento é obtido, quais são os prazos para a resposta, os direitos ao esquecimento de dados, que isso é um direito que os cidadãos têm. É preciso também fazer aqui, assegurar alguma coerência com legislação setorial. Porque neste momento, no Moçambique, tudo o que tem a ver com proteção de dados está disperso. Está disperso no Código Civil, na Lei das Transações Eletrónicas, no Código Penal, na Lei Laboral, na Lei das Instituições Financeiras, está disperso. Então é preciso garantir que há alguma coerência naquilo que está a ser feito e que não vamos estar a criar. Portanto, estes acertos precisam ainda de ser feitos. É preciso também garantir a execuibilidade desta nova lei, não é? Portanto, para não corrermos o risco de termos uma lei, como às vezes temos, que fica no papel, mas depois não é execuível, porque ou falta infraestruturas, ou falta autonomia da autoridade reguladora, ou porque há incoerências e não se percebe muito bem como implementar. É também preciso assegurar que esta lei é suficientemente clara, com regras muito claras, mas ao mesmo tempo flexível, porque tem que acompanhar também a evolução da era digital. Portanto, tem que haver aqui alguma flexibilidade, não só da era digital, mas também de todas as nuances que atualmente existe na sociedade, quer a nível do comércio, quer a nível das próprias relações interpessoais das pessoas. E também garantir a confiança. Tem que haver aqui também uma garantia humana e ética, porque a proteção de dados é, em primeiro lugar, a proteção da dignidade humana. E o cidadão tem que ter o direito de controlar os seus próprios dados e de saber o que é que está a ser coletado, como é que isso está a ser tratado, e, portanto, também há aqui uma dimensão que é preciso ter. Mas, na sua generalidade, devo dizer que a Comissão ficou satisfeita, porque a proposta, da sua generalidade, parece-nos estar com bastantes aspectos positivos, vê-se cá a intenção de integração regional e internacional e de regulamentação, mas precisa ainda de alinhar algumas arestas que lá estão. Realmente são várias questões importantes que depois lá fora já estão a ser discutidas, já estão a ser tratadas. Dessa que fez muito bem a referência de consentimento. Por exemplo, nós estamos a tratar de consentimento num nível plano, mas lá fora já está, mas no momento a União Europeia, por exemplo, já está a tratar de consentimento num nível mais profundo. Exato. No consentimento informado, o que é que realmente significa consentimento. E nós estamos ainda a ver o que é que realmente significa a produção de dados cá em Moçambique, né? E temos várias inspirações, realmente, mas para além de se adequar a estes instrumentos internacionais, também tivemos conhecimento que foi também conhecimento da ordem, ou foi entendimento da ordem que, para além da Convenção das Nações Unidas de Cibersegurança e Proteção de Dados, SADC. como? Convenção da SADC. Sim, eu não sei se isso da listagem que faz, a lei inicialmente faz a menção da Convenção das Nações Unidas sobre cibersegurança e proteção de dados, mas não faz a menção do protocolo da SADC, que é uma proposta que a ordem exatamente faz. Então, qual é a relevância de indicar este protocolo, né, para além do que já foi indicado, que era essa convenção, e também as outras inspirações que são constitucionais? Qual é a visão da ordem indicar que também este protocolo da SADC, de ciência, tecnologia e inovação, também fosse mencionado no âmbito desta proposta de lei? É bastante importante, tem a ver com a fundamentação da lei, e é preciso não esquecer que Moçambique é, em primeiro lugar, parte da SADC. Sim. Portanto, sendo parte da SADC, é importante esses instrumentos regionais que regem a SADC e a relação entre os países, e até para poder haver uma harmonização de como os países da SADC tratam as questões. Por outro lado, Moçambique
como parte da SADC, assumiu compromissos regionais em matéria de inovação tecnológica. E este protocolo de que fala é expresso na importância de se garantir a proteção ética e jurídica dos dados no âmbito da inovação tecnológica, no âmbito da ciência, no âmbito das novas tecnologias, da inteligência artificial. Portanto, este protocolo do que fala é explícito nesse sentido. Incluir isto na fundamentação ajuda não só a fortalecer a lei, embora a fundamentação não faz a lei, mas ajuda a explicar que a lei é importante, traz uma coerência normativa. Nós estamos a referir uma série de instrumentos, mas não estamos a referir este. Portanto, traz uma coerência normativa, mostra como Moçambique quer integrar-se regionalmente, que é extremamente importante para nós, não só como um país da SADC, mas como um país africano, é importante, e traz uma credibilidade jurídica para toda a matéria que depois é tratada na lei. Daí a ordem entender que na fundamentação ficou a faltar ou foi esquecido a referência a este protocolo. Realmente faz muito sentido, porque nós estamos a olhar numa situação em que Moçambique está aí certo, sim, no contexto internacional, mas o que mais importa também é adequar-se àquilo que é a realidade regional, não é? Os africanos têm uma noção de proteção de dados muito diferente dos americanos, dos europeus, e também tem uma integração também totalmente diferente, porque se for acontecer, ou a semelhança que for acontecer nas discussões que falam de soberania digital, a soberania digital não é num contexto circunscrito, não é? Certamente no âmbito regional, no âmbito dos países que estão à diáspora e conhecer estes exemplos que são mais no âmbito da SADC, acho que vão fazer com que nós nos adequemos mais à nossa realidade e também seja mais aplicável e previsível o que é que realmente estamos a ver em termos de futuro da proteção de dados. E isso é extremamente importante para nós, também para nos libertarmos um bocadinho dessa dependência de outros continentes. Exato. Não é? Portanto, está a SADC, não só com a Convenção da Cibersegurança e Proteção de Dados, conhecida como a Convenção de Malabo, mas, por exemplo, com esta Convenção da Ciência e Tecnologia e outras que tem, já começa a ter um papel e a assumir um papel de soberania de regional. Portanto, é importante que nós comecem a termos orgulhosos disso e integrarmos isso. É muito importante fazermos referência ao GDPR e inspirarmos nisso, muito mais avançados do que nós, e facilita o comércio internacional, mas não nos podemos esquecer também de onde estamos. Da nossa cultura, daquilo que nós somos. E olhando mais nesta parte onde nós estamos, nossa realidade moçambicana, será que faz sentido e a proposta que nos é oferecida, será que faz sentido realmente que a Autoridade de Tecnologia de Informação e Comunicação seja igualmente a Autoridade de Proteção de Dados? Não, de maneira nenhuma. E isto não é uma posição política, é mesmo uma questão técnica e constitucional. A Autoridade de Proteção de Dados tem que ser autónoma e independente para poder fiscalizar e poder estruturar as regras. Aliás, na própria Convenção de Malabo é explícito que a Autoridade da Proteção de Dados tem que ser absolutamente independente. Portanto, estar a pôr junto do INCM, por exemplo, ou de outra autoridade reguladora setorial, compromete a independência, e que acabamos por ter aqui, vamos dizer, a INCM é o regulador das tecnologias. Então, o próprio regulador das tecnologias vai se regular a si próprio e fiscalizar a si próprio no âmbito da proteção de dados. Só que eu dar um exemplo, até aí deve receber, como eu recebo, uma série de mensagens de propaganda e de marketing no telemóvel. E eu muitas vezes fico a perguntar, mas onde é que arranjaram o número? Quem foi que deu? Por que é que nos estão a mandar estas mensagens? Então isto traz aqui algum conflito de interesses.
e mina também a confiança pública da transparência. Portanto, primeiro temos a questão da confiança pública, da dignidade humana e de quem é que trata. Por outro lado, temos uma questão de conflito de interesses. Por outro lado, ainda estou a repetir muitas vezes a mesma coisa, temos a questão de que a própria Convenção de Malabo é clara em explicar que a Autoridade de Proteção de Dados tem que ser uma entidade autónoma e independente. Colocar esta autoridade, seja junto com uma autoridade reguladora, seja ligado aos ministros, como também tem alguns artigos aqui em que isso é proposto, no fundo, torna menos independente a autoridade e torna passível de ser instrumentalizada. E é isso que nós não queremos. Portanto, de forma alguma, a autoridade de proteção de dados pode estar sobre uma entidade reguladora. Tem que ser uma entidade absolutamente autónoma, independente, com o seu próprio orçamento, com a sua própria equipa. A equipa é essa que deve incluir também a sociedade civil, a sociedade, os técnicos de tecnologia, pessoas próprias e formadas em proteção de dados. Porque o grande risco deste tipo de autoridades é da instrumentalização e é isso que nós não queremos. Temos que garantir a independência, aliás, à semelhança do que acontece internacionalmente. Então, ao seu ver, quer o INTIC, quer o Instituto Nacional de Tecnologia de Informação e Comunicação, quer o INCM, que é das comunicações de Moçambique, não têm que serem autoridades, cada um dos seus setores não podem também acumular esta função. Tem que ser mesmo uma entidade autónoma, independente. E em termos de razões práticas, o que é que isso significaria se isto realmente se efetivasse? Bem, contra-argumento que eu posso ver a isso é explicarem-me que é uma questão que pode incrementar custos para o orçamento. Esse é um argumento que pode ser utilizado para contra-argumentar esta independência. Mas eu argumentaria ao contrário. Sim, pode aumentar aqui alguns custos orçamentais, mas em longa visão e na confiança pública e na supervisão e fiscalização do tratamento de dados, o país tem muito mais a ganhar, porque se ganha confiança pública, se ganha confiança dos investidores, se ganha confiança, então o negócio, o investimento e a própria relação dos cidadãos com o Estado melhora. Portanto, eu acho que com este tipo de abordagens também ficamos a perceber que quando falamos de dados, realmente estamos a falar de um recurso muito valioso. Já começa-se a olhar os dados como um novo petróleo, um novo ouro, e de tal forma que agora até precisamos realmente de ter uma lei específica, uma autoridade específica para tratar dessas questões, então significa realmente um avanço e acabam também levantando alguns alarmes para os dados dos incapazes, que é também uma questão que a Ordem dos Advogados também acabou manifestando. Então, como é que olha para esta proposta em termos de proteção dos dados dos incapazes? houve um esforço sincero de introduzir artigos para a proteção da coleta de dados de incapazes e de menores, mas é insuficiente. Particularmente se formos comparar com outros países. Portanto, é preciso, não está claro na lei. A proposta de lei diz que é preciso o consentimento dos tutores legais, mas depois como é que se garante que efetivamente quem está a dar o consentimento pode dar esse consentimento? Isso não está claro. Numa era digital, se estamos a falar de incapazes e aí estamos a falar de menores também, é muito fácil subverter isso. Portanto, não há regra específica de como é que isso é controlado. Qual é o nível de incapacidade que estamos a falar ou, tratando-se de nós, eu vou misturar os dois, porque acaba por ser a mesma coisa. Por exemplo, na questão dos menores, qual é a idade que estamos aqui a falar?
Estamos a falar de 16 anos, estamos a falar de menos, estamos a falar de crianças. Como é que isso é tratado? Que tipo de informação é que pode ser tratada? Ainda com autorização, qual é aquela informação que, mesmo com o consentimento do tutor legal, pode ser dada sem, por exemplo, passar primeiro pela autoridade reguladora para garantir a proteção do incapaz? Porque há aqui uma série de dados que podem ser subvertidos com muita facilidade, particularmente na era digital. Portanto, é preciso, a proposta tem de facto um esforço, mas é preciso melhorar aqueles dados. De que forma é que é feito? Quem é que controla? Como é que se garante que quem está a dar o consentimento digital é efetivamente quem pode dar esse? Qual é a quantidade de dados que podem ser dados? Por quanto tempo? Para que efeitos? Este tipo de coisas têm que ser muito bem garantidas, que é muito diferente. Thaís ou eu, estamos na nossa plena capacidade a permitir e dar um consentimento para a coleta de dados, para ser feito isto, aquilo ou aquilo outro. Mas o incapaz? O incapaz está dependente do seu doutor. Portanto, como é que se operacionaliza? Como é que se operacionaliza? Para que efeitos é que pode ser isso? Por exemplo, em caso de emergência, pode-se abrir uma exceção? Eu diria que sim, mas depois quem é que controla? Quando eu falo de em caso de emergência, estou a falar em caso de vida ou morte. Não? Portanto, precisa como eu dizia logo no início, é preciso limar algumas arestas aí. Eu acredito realmente que tem de ser mesmo limado na própria lei e não esperar muito pela regulamentação, porque ela depois vai ser em níveis muito específicos, até talvez técnicos, mas a lei realmente deve ser robusta, deve ser suficiente para, enquanto nós nos adequamos primeiro a este primeiro contato com o que é realmente a proteção de dados, tenhamos realmente suficiência daquilo que precisamos de dados. E uma última questão que também é muito importante, tanto a nível de investidores em termos de comércio e como nós já damos os nossos dados, não é, para Big Techs, é a questão da transferência internacional de dados. E esta proposta também já insere alguns pontos sobre isso, mas também fala de níveis de adequação da ordem jurídica que é adequada para fazer essa transferência. Mas também a ordem tem certa opinião sobre isso, que no sentido de tem-se também limar algumas arestas no que se refere a este regime. Sim, ainda aqui algumas questões têm que ser mais alinhadas, em particular com a Convenção de Malabo. Por exemplo, a Convenção de Malabo diz que é livre a transmissão de dados dentro dos países da SADC. E porquê é que diz isso? Porque se assume que os países membros da SADC já implementaram as medidas, as leis de proteção de dados, a autoridade reguladora. Portanto, aí não, em princípio, dentro da SADC não é necessária autorização, sendo necessária autorização, em alguns níveis, para países que, não sendo a SADC, têm regulamentação robusta de proteção de dados. Seria o caso da União Europeia, por exemplo, que é a GDPR. Mas ainda assim, existe aqui uma questão de adequação e de autorizações. A lei não é clara como é que isso é feito. Portanto, em que efetivamente faltam ali quem pode fazer isso, como é que isso é feito, quais são os prazos, se pede autorização, qual é o prazo da resposta. Como é que é tratado isso? Se vai para um país internacional, quem é que regula isto? E isto é uma questão que muitos investidores colocam neste momento, não vai ser só que botei. Neste momento, muitos investidores colocam como é que é? Eu posso transferir, eu posso ter os dados dos meus clientes na base de dados da Europa. Nós dizemos, não, de acordo com a convenção, só pode ser na SADC. Quem é a autoridade reguladora? Não temos. É efetivamente importante. E deixe-me só voltar um bocadinho atrás, Thaís, na questão da lei versus regulamento.
Nós temos muito o hábito de remeter as coisas para o regulamento. Muitas vezes, e neste caso específico, o regulamento deve ser mais técnico que outra coisa. Questões essenciais de direitos fundamentais, como por exemplo a proteção dos incapazes, a proteção dos direitos de consentimento, de esquecimento, dos conceitos de by design, essas coisas têm que estar na lei. Não vamos esperar por um regulamento, porque isso tem que a lei fará uma força superior ao regulamento. Portanto, é tal estabelecer isto. O mesmo para as transferências internacionais. Está lá o escrito, está lá a intenção, vê-se que se procurou alinhar, mas, mais uma vez, há aqui questões de tratamento que precisam de ser alinhadas. Tem de realmente estar robustez, deve estar entendimento e também para que um regulamento realmente seja completo, a lei deve trazer algum fundamento, alguma base que permita essa instrumentalização do que está previsto na lei. Então, muito obrigada pelas notas que foram aqui dadas. Nós tínhamos ainda muitas outras questões relativamente aos comentários que a Ordem transmitiu relativamente a esta proposta. No entanto, não temos muito tempo, talvez levássemos mais ainda, porque ainda temos questões sobre integridade de dados, tem várias questões que esta lei vai abordar e que talvez precisam de mais maturação, não é? E talvez de mais conhecimento do público em termos do que é que realmente significa. Acredito que teremos mais oportunidades e esta lei ainda está na fase de consulta pública, vai daqui a pouco para aprovação, mas ainda está em consulta pública e pode também receber várias outras sugestões que se refere ao andamento, o seu entendimento e também clarificações. E queremos também ter algumas notas finais de si relativamente à proposta e também demais questões que se referem a questões de proteção de dados em Moçambique. Obrigada. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Sobre a proposta, de facto, que teríamos de estar aqui um dia inteiro a falar, mas não quero ser muito negativista. A Ordem fez um parecer de quase 30 páginas, relativamente a isto, a ajudar a construir e a ajudar a chamar a atenção, como falou, de carregar de dados, há uma série de coisas que precisam de ser limadas. Acreditamos que se forem limadas estas questões, teremos uma boa base para começar. É preciso lembrar que nenhum país tem as instituições já maduras, portanto há todo um aprendizado que vamos fazer aqui, há toda uma educação cívica que vai ser necessária e nisso a Ordem terá um papel fundamental, portanto mais conversas sobre o que é proteção de dados, o que é direitos fundamentais, como é que as leis se aplicam, isto pode acontecer mesmo depois já da lei ser aprovada e que no fundo estamos a tratar de direitos fundamentais constitucionalmente garantidos. E portanto, parece-me que, mas na sua generalidade, como disse, a lei vem em bom tempo, já devia ter vindo há mais tempo, mas precisa ainda de sérias arestas limadas. Muito obrigada por esse parecer. Também muito obrigada pelos seus comentários e também esclarecimentos relativamente à sua proposta. E nós vamos terminar agora com esta nota que realmente a questão da proteção de dados não é um detalhe da tecnologia trazido para estes novos tempos da tecnologia, é realmente uma questão fundamental de direitos fundamentais e constitucionalmente assegurados e garantidos. Então, esta foi a nossa edição do podcast da Ordem dos Advogados de Moçambique e falamos sobre esta proposta da Lei de Proteção de Dados e nos vemos em mais uma edição em que falaremos mais sobre o ambiente jurídico em Moçambique.